Bom dia! Gente, deixando o cansaço de lado um pouquinho. Agora pela manhã pra fazer isso aqui, ó. Meu Deus! Bom, eu sei que eu tô sumida por aqui, mas, gente, eu amo gravar aqui pra esse canal. Sou apaixonada mesmo. Mas, se você acompanha, sabe que eu mudei. Eu estou em outro estado. E quando a gente muda assim, a vida da gente fica bagunçada. A minha já tava, né? E daí, com essa mudança toda, fase de adaptação, trabalho, rotina, convivência, tudo isso eu tô tentando me adaptar e fazer disso uma nova rotina. E, inclusive, a nova rotina, eu tô tentando deixar isso aqui, voltar a fazer isso aqui, porque eu deixei por um período, mas faz uma falta tremenda. E aí, coloquei agora aqui, pelo menos 2 vezes na semana, fazer essa caminhada aqui, logo pela manhã, assim que eu acordo. E já recomecei, na verdade, hoje. Mas como eu tava falando, eu amo gravar esse canal, gente, mas assim, a gente é adulto, né? E precisa pagar conta, precisa de tudo, organizar a vida, temos também outros compromissos. A família é um deles. Então, é isso. Eu preciso trabalhar para pagar minhas contas. E tô cansada, claro, né? Com a nova rotina, emprego, me adaptar, enfim. Mas sim, né? Lembra que eu falava muito? Enfim, eu tava falando com vocês, tava precisando trabalhar e tudo. Não estou no emprego dos sonhos, ainda não é o que eu quero. Não estou trabalhando com o que eu amo diariamente. É um trabalho secundário que eu estou fazendo, que são os meus grupos de emagrecimento. Inclusive, já eu vou abrir uma turma nova. E se você tiver interesse, já deixa aqui embaixo, assim, tem interesse, que depois eu vou trazer um link para vocês entrarem, tá? Já adianto que não vai ser gratuito dessa vez. O primeiro grupo foi gratuito, as pessoas amaram e tudo, mas dessa vez vai ser pago. Gratuito, quando a gente paga, tira do bolso, né? Ali um valor, ainda que seja simbólico, que é o que eu quero fazer. As pessoas que estão assim como é hoje, né? Sem tempo, mulheres principalmente, que não tem tempo para caminhar, que não tem tempo para cuidar da saúde, da alimentação, mas sabe que precisa injetar isso na vida. E aí, vamos trabalhar com este propósito, tá? E quando nós trabalhamos para ter o nosso dinheirinho, sabemos o conquistado, nós valorizamos, sabemos. Até uma aluna minha falou isso: olha, você me incentivou a ir à academia, comecei pra academia e tô indo todos os dias, porque eu acho um desaforo eu começar a academia, tirar aquele dinheiro tão suado do meu bolso, pagar e não ir. Então, pra começar, eu tô indo todos os dias. Não precisa ser esse exagero, tá? Mas eu entendi que quando você tira o dinheiro que foi suado do seu bolso pra pagar algo que você realmente quer pra sua vida, porque você está se comprometendo em primeiro lugar com você. E é por isso que vai ser um valor bem simbólico, claro, mas para quem realmente quer, deseja, porque são esses tipos de pessoas que eu quero no grupo. Fora isso, para mim não faz sentido, porque a minha ideia realmente é transformar vidas através da alimentação e também de uma mudança de vida e de hábito. Tem coisa melhor do que isso aqui, ó, né? Tem não. Pois é. Então é isso que nós vamos trabalhar, tá bom? Eu vou continuar minha caminhada aqui e depois conversamos mais.
agora já em casa e com o microfone na mão para tentar diminuir um pouquinho o ruído. Tava na rua, geralmente eu não levo o meu microfone, o que pra mim é um erro, né? Porque de repente eu tô assim, deixa eu gravar, deixa eu falar com as meninas aí, com os meninos, e começo a falar, ligo o microfone e converso com vocês sobre o que tá acontecendo ali no momento, tudo direitinho, sem muito mimimi, sabe? Não fico colocando filtro na conversa. Mas agora tem uma zoadinha lá fora, mas é de som de música. A galera tá curtindo aqui o dia e aí tá fazendo uma zoadinha ali. Mas eu acredito que a gente consiga conversar um pouquinho, que aqui o microfone acho que ajuda um pouquinho nessa questão do ruído, né? No lado de fora. Então vamos lá. Eu me mudei pra vocês em dezembro. E como foi, Simone, a mudança? Gente, assim, a minha mudança é de onde eu estava pra onde eu estou agora. Quem acompanha minha rotina aqui no canal sabe que eu amo a minha vida simples na roça, sabe? Galinha, cachorro, pé de manga, laranja. Vocês já me viram lá limpando o quintal, molhando minhas plantas, cuidando da minha casinha, simples e tudo. Mas com a vida bem simples, mas tranquila no sentido de rotina, sabe? E que realmente eu gosto. Mas tinha uma coisa que estava me incomodando bastante, que era essa questão financeira. Vocês sabem que eu havia me separado e com isso eu estava sem muitas, né, sem muitos recursos financeiros. E onde eu estava morando, por ser uma cidadezinha pequena, trabalho, essas coisas, mais difícil. Eu tava com meu filho e também fazendo a faculdade. Terminei, claro, e hoje já sou uma nutricionista formada com minha carteirinha em atividade para atendimento. A minha realidade é diferente de muitas pessoas que escolheram essa profissão. Eu vejo que a maioria das meninas que escolhe a profissão como nutricionista geralmente já tem ali, pelo menos para a parte clínica, né, que é algo que eu gosto muito, porque trabalha muito com a dietoterapia, a questão da saúde, ali realmente a gente interfere bastante nessa questão da recuperação de saúde, também no ganho de peso, perca de peso, todas essas questões, mas trabalhando muito com hipertensão, diabetes, etc, né? Saúde da mulher e tudo mais. E é uma área que eu gosto muito e que eu, sabe, que eu quero investir. Mas para que você faça esse investimento é preciso que você tenha recursos financeiros, tá? Então o que eu me permito hoje fazer na minha área como nutricionista são os meus atendimentos online, que eu continuo fazendo. Quem quiser o meu contato, eu deixo por aqui em algum lugar, talvez na descrição desse vídeo, caso você esteja precisando de um atendimento, tá? Mas eu estou trabalhando muito na questão dos grupos de emagrecimento, é algo que pra mim é muito prático, porque eu consigo identificar várias pessoas que querem perder peso, tá? Principalmente meninas, e que assim, acabam se identificando também ali com minha história, sabe? Bem, ali que eu tive um período que eu ganhei mais de 20 quilos, aí depois eu fiz um retrocesso e eu já contei aqui mais ou menos como foi essa questão. E aí a gente acaba se identificando e eu acabo trabalhando com essas meninas aí, alguns meninos também acabam entrando no grupo. E assim tem sido a minha rotina, tá? Fora isso, eu também estou fazendo aqui alguns trabalhos. Alguns trabalhos não. Eu estou em um emprego mesmo de carteira assinada. Por que eu optei por fazer isso? Porque, gente, olha só. Eu vim sem recurso financeiro. E vim a convite de meu irmão, que mora aqui já há muito tempo. Eu tô no estado de Santa Catarina, tá? E quando eu cheguei aqui, eu não vim com o coração aberto a ficar. Eu não vim. Eu sou muito, como eu falei, você tá muito apegada ali na minha vida, na minha rotina, apesar de estar triste por não conseguir manter ali a qualidade de vida
que eu tinha antes com meu filho e tal. Mas eu vim, e aí quando eu cheguei aqui, meu irmão falou assim, olha, se você querer ficar, se você quiser ficar, fica, procura um emprego e tal. E aí você fica. E, né, olhando minha conta lá, zerada. Olhando as minhas dívidas, que como eu já tinha um tempo naquela vida lá, pagando faculdade, cheio de dívida, como eu já falei pra vocês, acabou que algumas contas minhas foram acumulando. E chegou a hora que eu falei assim, eu preciso realmente trabalhar para pagar as contas, né? Vamos ser adultos, não vamos viver de sonho. Eu sei o que eu gosto de fazer, o que eu quero fazer, mas eu sei também que eu preciso pagar as minhas contas. Preciso. Então, eu falei assim, ó, quer saber? Eu já tô aqui. Não fui eu que paguei a minha passagem de vinda, ganhei de presente. Então vamos aproveitar o presente e vamos procurar alguma coisa pra fazer. Mas, gente, pra você que tá se mudando agora, vamos conversar, tá? Tá tentando se mudar, sair do lugar que você está, se você morou a vida toda aí, se você morou a vida toda num lugar, numa cidade, num bairro, e pensa em se mudar, seja para um bairro diferente, para um estado diferente. Então essa conversa aqui é entre a gente. É bom que você faça uma pesquisa antes, para onde você está indo, como as coisas funcionam. Não que isso vai te deixar 100% preparada, mas você vai ter um pouco de noção do que realmente te espera. Eu cheguei aqui, como eu falei, eu só pensava em dizer assim, eu vou chegar, vou passar ali as festas, né, Natal, Ano Novo e ó, vou embora, vou pra casa. Mas quando eu cheguei aqui e vi, assim, oportunidade de trabalho e vi que tinha essa possibilidade de trabalhar, ainda que não fosse na minha área, né, vamos ser sinceros, eu havia acabado de me formar. E nós sabemos que o mercado de trabalho, na maioria das vezes, exige o quê? Pessoas com experiência em carteira. Então, eu falei assim, claro que vou procurar alguma coisa na minha área, mas o que vier a princípio, eu vou abraçar. Por quê? Porque eu sou uma pessoa adulta, que tem compromissos, não só com as minhas dívidas antigas, mas também, como eu estou aqui, eu vou precisar ajudar a pagar aluguel, alimentação, transporte, e eu não tenho ninguém que vai me trazer esse recurso, a não ser eu mesma trabalhando, tá? Seria injusto estar na casa dos outros, dependendo deles, sendo que tá todo mundo trabalhando e eu ficar aqui vivendo de sonho, esperando uma oportunidade na área que eu gostaria de trabalhar. Não seria nada justo. E foi isso que eu fiz. Tinha um aplicativo, encontrei uma amiga aqui de infância e conversamos, né? E ela me indicou um aplicativo. Ah, Simone, olha, tu tá procurando emprego? Se você sair por aí procurando, batendo de porta em porta, tu acha, tá? Mas daí, se você quiser também, baixa o aplicativo e daí você procura alguma coisa que você já tem experiência ou que você se identifique mais. Aí eu fiz isso, tá? Baixei o aplicativo, aí fui chamada para uma entrevista numa clínica, mas era só profissionais dentistas que estavam abrindo a clínica. E aí eles estavam pedindo ali experiências e tal, no atendimento e tal. E eu não tinha experiência em atendimentos em clínicas, tá? Ainda não sabia mexer nesses sistemas e nem nada. E eu fui muito sincera, claro, na hora da entrevista, eu acho que a gente tem que ser assim. E pronto, e aí eu não passei nessa entrevista, ok? E ao contrário, e aí quando eles souberam que eu tava acabando de formar, eles até me ofereceram ali uma sala pra alugar, assim, porque você não aluga uma sala e vem trabalhar com a gente. Oh, meu Deus, vontade, claro que eu teria de fazer isso, né? Mas digo, vamos pensar, vamos raciocinar, né? Primeiro vamos fazer dinheiro para depois investir, ok? E foi isso que eu fiz, então eu falei assim, não. E aí, minha cunhada pegou e falou assim, olha, lá na empresa que eu trabalho, tá pegando gente lá, né? Tem vaga, então por que você não tenta lá? E aí eu fui. Cheguei lá e
só preenchi uma fichinha, aí passei lá na entrevista e tal, tava um pouco perdida ainda, sem saber, meu Deus, não sabia endereço, nada. Aí meu telefone, meu celular ainda é com o DDD da cidade onde eu morava, enfim, uma loucura. Mas passei, arrumei um trabalho aqui, pertinho de casa, vou andando e volto andando se quiser. Mas é bem pertinho e isso aí facilita bastante, tá? O que pra mim é muito proveitoso. Porque assim, gente, muitas vezes a gente fala assim, eu tava com o coração fechado, até falei assim, ai, nossa, eu nunca trabalhei em área hospitalar e tal, eu acho que não vou me identificar, eu não sei se vai dar certo, mas a gente tem que ir com o coração aberto, né? E eu tava com o coração muito fechado e muito direcionado para aquilo que eu gosto de fazer. E eu falei assim, não, eu quero já uma oportunidade na minha área, quero trabalhar na minha área e tal. E não. Aí consegui umas entrevistas na minha área, só que exigia algumas coisinhas como a CNH, por exemplo, que eu não tenho ainda, tá? E esse é um projeto agora para esse ano, tirar minha CNH. E alguns até exigia que eu tivesse carro, gente. Aí eu falei assim, não dá, eu vou ter que ficar por aqui. É até bom, porque como é algo bem pertinho de casa, eu consigo organizar um pouquinho mais a minha vida financeira, e também tenho mais tempo para minhas coisas, inclusive para os meus grupos de emagrecimento, que eu também gosto. Eu tive o prazer de trabalhar no meu primeiro grupo de emagrecimento com as meninas e foi assim muito prazeroso ver o desenvolvimento delas, o comprometimento, sabe? E também ver os bons resultados que elas tiveram. Claro, as que realmente estavam comprometidas, teve a minoria, muito pouco, mas teve aqueles que deixaram passar essa oportunidade e não se comprometeram e não tiveram resultado porque falou, olha, realmente eu não acompanhei o grupo e tal. Enfim, aí é por isso que eu conversei com vocês mais cedo, que no próximo grupo eu só vou aceitar realmente pessoas que estejam comprometidas e que queiram alcançar um resultado significativo, tá? Então é por isso que será um grupo pago. E eu também não acho justo, né? Não é justo nem comigo mesmo. Eu passar anos estudando, investindo não só tempo, mas também dinheiro para obter conhecimento. E eu acho que também quando a gente cobra um valor, a gente também tem esse reconhecimento ali do nosso trabalho. E é isso que eu espero, né? Ter o reconhecimento financeiro também do meu trabalho e daquilo que eu investi tanto para trazer aqui para vocês, gente. Eu confesso, tá? Não é fácil. Você que é nutricionista aí sabe o que eu tô falando. É um mercado bastante concorrido. Entra mais pessoas e a gente fica assim, meu Deus, e muitas vezes não é valorizado. E o que eu vejo é que nós temos algumas limitações na nossa área, mas existem outros profissionais que invadem ali a nossa área. Gente, assim, de uma forma geral, do que eu vejo hoje, do que eu presencio na área hospitalar, é o seguinte, dos atendimentos que eu vejo no geral, 90% pelo menos dos especialistas, não tô falando de clínico não, tá? Eu tô falando de especialistas, seja endócrino, otorrino, enfim, vários especialistas. Todos eles, na hora da consulta, em algum momento, eles tocam na questão alimentar, tá? E nós temos o nosso lema, né, na nutrição, que seja o teu alimento, o teu remédio, e que seja o teu remédio, o teu alimento. E é basicamente isso. Nós, seres humanos, temos o nosso combustível, nós precisamos de água, nós precisamos de alimentos para que o nosso corpo funcione bem. Claro, além de outros fatores como ambiental e tudo mais.
Mas sem esse fator primário, você não funciona. Eu não funciono. E dependendo da qualidade com que você tem ingerido este alimento, que eu vou chamar de combustível, vai depender muito disso, sabe? Para que o teu corpo, essa máquina aí que você tem, que você chama de corpo, funcione perfeitamente bem, ou falhe ali em alguns momentos, comece a dar pane e comece a negócio ficar estreito, entendeu? E é isso, gente. E quando eu vejo os médicos, em sua maioria, falando sobre alimentação, eu fico assim, não, a gente não pode muita coisa, do tipo, passar alguns tipos de exames e tal. Mas eles falam da alimentação e da parte nutricional. Mas, por outro lado, eu fico feliz porque eu vejo o quão nós, ainda que não sejamos valorizados, não só no meio profissional, sabe, mas também muitas pessoas não valorizam. Perceba que a maioria das pessoas, elas esperam ficar doente para procurar um médico. E o nutricionista, gente, nós nutricionistas, nós trabalhamos não só com a doença, quando a pessoa já está doente e precisando da recuperação ali do corpo, mas nós trabalhamos também com a prevenção. E muitas coisas que acontecem na vida da gente na área da saúde podem ser prevenidas apenas você ajustando a sua alimentação e a sua qualidade de vida. E nós trabalhamos com isso. E eu acho isso lindo, e eu acho isso poderoso. E é por isso que eu amo tanto, 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 tanto a nutrição. Amo mesmo. Para quem é cristão, quando abre a Bíblia, a gente vê lá, o alimento, ele tá desde o começo, tá? Quando lá tá falando de Adão e Eva, falando que Eva foi lá no jardim e comeu o fruto proibido. Você percebe que o alimento, ele tá ali, ele realmente faz parte da humanidade, entendeu? Não tem como existir o ser humano sem o alimento, tá? Se você deixa de se alimentar, você também vai deixar de existir. E isso faz parte da nossa história. Isso está entranhado, sabe, em nós de um jeito tão assim. E aqui eu tenho também o prazer, a oportunidade de lidar com algumas culturas diferentes, de pessoas que vêm de outros países, que a gente acaba conhecendo, ou que vêm de outro estado. E a gente vê, gente, o quão enraizado é essa questão alimentar, principalmente a cultura, porque, por exemplo, eu sou da Bahia, né? E eu sinto falta daquele acarajé, gente. Só em pensar já me dá aquela água na boca, já me dá aquela vontade. E eu vejo pessoas que, quando estão com saudades de casa, por exemplo, e não podem sair daqui porque estão trabalhando e tudo, uma das primeiras coisas que elas fazem não é nem ligar o som para ouvir uma música típica daquele lugar. Passa no mercado, algum lugarzinho ali, e já compra o alimento que lembra do lugar que ela veio, sabe? Para fazer aquela comida típica, aquela comida que ela tá acostumada a comer desde a infância e tudo. E chegam a se emocionar, sabe? Eu não tô aqui há tanto tempo e pra mim, assim, é muito prazeroso, claro, comer as comidinhas que eu gosto. Mas quando tem pessoas que... Nossa, quando você vê... Por exemplo, eu conheço algumas pessoas do Pará e eles amam açaí mesmo. Mas não é esse açaí que a gente tá acostumado, tipo, tomar açaí com leite em pó. Não, é açaí puro. E aí eles têm uma farinha bem granuladinha assim, e eles comem com uma carne ou com um peixinho frito, alguma coisa assim, sabe? E quando eles comem, você vê assim a diferença no semblante, no olhar, no sorriso, só em comer aquele alimento.
Então você percebe que o alimento ele não é só um combustível, mas ele está ligado também à nossa questão emocional, comportamental, cultural. Ele está em todos os lugares e de todas as maneiras e fazem parte da nossa vida, da nossa rotina, e muitas vezes você não percebe o seu comportamento em relação ao alimento, o que é super natural, porque é algo que nós já nascemos nos alimentando, tá? Então a gente não percebe ali o quanto isso influencia na nossa vida, de uma forma seja positiva ou negativa. E aí quando eu trago o comportamento, né, que eu gosto também de trabalhar um pouco na questão comportamental nos meus grupos de emagrecimento, porque eu sei que muitas vezes nós nos alimentamos não por fome, mas por algum tipo de emoção, e nós guardamos dentro de nós, como eu já falei aqui, nessa questão de distância e tudo, mas também tem outras questões até mais profundas, não importa se você já saiu ou se você continua. Tá escuro aqui já, né? Peraí que eu volto, já vou ligar a luz. Melhorou, olha isso, conversando no escuro, meu Deus. Ó, eu ainda não parei com essa mania dos meus cabelos multicoloridos, mas agora eu vou parar numa cor só. Ai, me diz aí, gente, a opinião. Estou em dúvida, mas eu acho que eu vou ficar com essa aqui da raiz. Mas vamos lá. Alimento está muito ligado ao nosso comportamento. E também as nossas emoções, tá? Eu passei por um período da vida, principalmente na adolescência, que quando eu estava triste, eu não me alimentava. E eu até esquecia se havia me alimentado ou não. E aí eu tinha que perguntar pra minha mãe: eu já comi hoje? Porque eu tô me sentindo fraca. Ela: não, você não se alimentou, vai comer alguma coisa. E aí eu ia comer alguma coisa, sabe? Já agora na fase adulta, quando eu passava por alguns perrengues assim, eu acabava descontando na comida. Então eu ia lá na geladeira, ou então eu ia começar a comer, eu começava a comer fast food, sabe? Coisas assim, bem gordurosas, para trazer aquele conforto, né, emocional e tentar ficar mais calmo. Mas nós sabemos que isso é algo passageiro e que precisa ser trabalhado, certo? Então, assim, gente, a gente trabalha isso tudo, não é lindo, não é maravilhoso? Ai, gente, o som altão aqui. Então, é isso. Então, é por isso que eu amo, é por isso que eu gosto. Me permito chegar aqui, sentar com vocês e passar conteúdo gratuito, porque eu acredito que, sim, o jeito como a gente se alimenta, ele salva vidas. Salva vidas de quem já está com algum tipo de comorbidade, que é uma doença. Ou ele pode prolongar os seus anos de vida, ou então pode diminuir. Olha quão poderoso isso é. Então eu faço esse trabalho, gosto e vou continuar fazendo. Claro que eu preciso fazer outra parte, que é um trabalho um pouco mais intensificado, individualizado, mesmo sendo em grupos, eu consigo fazer isso, ou então em consultas particulares online, que é o que eu estou conseguindo ofertar para vocês agora. Mas, sim, a alimentação é muito importante. E eu tô falando isso, né, na vivência, como eu já falei pra vocês, no hospital, quando eu vejo todos os tipos de especialistas, todos. Eu não tô falando só daqueles que trabalham de uma forma mais direcionada na alimentação, como um nutricionista ou como um endócrino, né? Eu falo de todos. Acabam nessa teclazinha aí, ó. E a alimentação, como é que está? Olha, então é por isso que está acontecendo isso, vamos mudar. Você entende, gente? E nós somos os profissionais que estudamos e nos dedicamos inteiramente a este assunto, exclusivamente a alimentação, não só de uma forma genérica. Eu sei que muitas vezes o profissional médico acaba sendo mais requisitado, mais respeitado por ter, né, porque ainda existe aquela cultura de que o médico é o que sabe tudo. Mas o nutricionista, ele se preparou, estudou,
Então, valorizem mais esse profissional, e eu não tô falando só de mim, mas os profissionais que existem aí na sua área, na sua cidade, e que se dedicam e que estudam, e que passaram anos na faculdade se dedicando, estudando sobre este assunto, e que, olha, de verdade mesmo, faz grande diferença, tá? Faz mesmo. A gente acha que só diquinhas na internet vai nos ajudar, mas não é bem assim que funciona, tá? Porque senão a gente não precisava passar tanto tempo estudando, tá? E é isso, galerinha, eu vou estar aqui mais vezes. Estou organizando, como eu falei mais cedo, a minha rotina, inclusive para conseguir gravar aqui para o canal. E aí eu vou trazer mais conteúdos, seja aqui um pouquinho da minha vida, como eu fiz hoje, e também falando sobre a saúde, nutrição, alimentação e tudo mais que vocês desejarem aqui. Se tiver alguma coisa que você queira que eu fale, deixa aqui nos comentários que a gente vai conversando mais sobre esses assuntos, tá? Tô aqui no quarto. Tô aqui no quarto. É isso. De repente eu trago aqui um pouquinho da vivência aqui na cidade. O que vocês acham? Eu saio muito pouco, porque eu estou me dedicando mais às minhas coisinhas mesmo. Mas, se vocês disserem que querem, ó, de repente eu faço como eu fiz hoje. Mostrei ali um pouquinho da minha caminhada. De repente eu mostro ali passei ao shopping, no supermercado, para vocês verem como são aqui os preços, comparar aí com a sua cidade. O que é que vocês acham? Me digam aí, tá? Se vocês disserem que querem, faremos. Então, até mais. Gostou do vídeo? Curte, compartilha, ajuda aqui sua amiga do canal. Vamos crescer juntas e evoluir também, tá? Beijo!